Meio-dia com 43 minutos, estamos ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Ibirubá e recebendo aqui com muita alegria o nosso convidado da tarde de hoje, vereador Fábio Júnior Martins, do Republicanos de Fortaleza dos Valos. E Fábio, nós temos um costume aqui na Rádio Cidade, sempre que recebemos um convidado pela primeira vez, pedimos para que ele faça a sua apresentação. De onde veio, né? Qual é a família e quais foram aí as caminhadas, as trajetórias de vida que te trouxeram até o lugar que você está hoje. Seja bem-vindo à Rádio Cidade, é um prazer conversar contigo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Tudo bem, tudo certo? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu venho participar aqui na rádio de vocês. A minha história, Andrei, eu sou fortalezense de nascença, como eu estava te contando antes a minha história, né? Eu nasci e me criei na Fortaleza, vou fazer 45 anos agora, dia 31 de dezembro. A minha família, e meu pai é falecido, era médico, chamavam de Neco, a minha mãe é a Dona Elza Júnior, né? Eu sempre residi em Fortaleza dos Valos, sou casado, né? A minha esposa, ela é da cidade de Pato Branco, Paraná. Tenho 2 filhos, temos 2 filhos, né, que é a Cecília e o Joaquim. Então, eu sempre estive na região, né, e comecei a minha trajetória lá dentro da minha comunidade, sempre trabalhando, né, não sou uma pessoa que tenho posses, né, somos de família pobre, humilde e pobre também, não temos recursos financeiros abastados, mas sempre trabalhamos para o nosso sustento, trabalhamos para conseguir nossas coisas, né? E até hoje é assim. Eu comecei a trabalhar muito jovem ainda, tive trabalhei em supermercado, aí depois no supermercado eu fui convidado a trabalhar em um escritório de advocacia, onde eu aprendi muito e tive a oportunidade de cursar uma faculdade de Direito, eu sou bacharel em Direito, né? E aí, posteriormente a isso, eu tive a oportunidade também de entrar no campo da política, no campo de poder prestar um trabalho voltado à comunidade. Eu participei no ano de 2010 de uma eleição para conselheiro tutelar e naquela oportunidade que poderia, naquela época, aquela situação, poderia se votar para cinco candidatos, né? Então, naquela ocasião, eu fiz 570 votos, 570 e poucos votos. Fui eleito conselheiro tutelar, cumpri todo o meu mandato, né? Trabalhei, fiz o meu trabalho voltado à questão da proteção da criança e do adolescente. E isso me proporcionou e me abriu uma visão também de repente, entrar para o campo da política propriamente dita, né? Eu consegui, nesta época, fazer o curso de Direito. Me formei, eu sou bacharel em Direito. Cruz Alta? Cruz Alta, na Unicruz. Aí, concomitante ao curso de bacharel em Direito, eu fiz o curso de corretor de imóveis, também no Paraná. Também sou técnico em transação imobiliária. E trago comigo aquela experiência do escritório, que era um escritório de advocacia e contabilidade, né? Aprendi muito lá, devo muito a esse trabalho lá. Então, assim, consegui galgar uma situação de conhecimentos e aprendizagem no que se refere à questão profissional. Fui convidado para ser... Eu não era filiado nos anos de 2010, ali 2011, não tinha filiação nenhuma partidária, né? E naquela oportunidade, muitos municípios, partidos no município que estavam lá instituídos haviam me convidado. Por que você não concorre? Tu é uma pessoa que nasceu e se criou na Fortaleza. Tu tem história, que eu sempre digo. Eu, com o meu primeiro, antes do trabalho do mercado, eu fui vendedor de picolé e tenho muita honra disso, sabe? Então a gente tem uma história. E então, naquela oportunidade, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, concorri a um pleito eleitoral, e na minha primeira candidatura para vereador pelo Partido dos Trabalhadores eu não me elegi. Eu não alcancei os votos, né, necessários naquela ocasião, mas posteriormente a isso eu tive a oportunidade e ganhei o convite para assumir secretarias municipais, né? A primeira secretaria que eu assumi naquela oportunidade foi a Secretaria de Obras, onde eu trabalhei por 1 ano. E posteriormente a isso, eu recebi o convite para assumir então a Secretaria da Fazenda, onde fiquei lá por quase 2 anos e me licenciei para concorrer a um novo pleito eleitoral. Aonde que então
No segundo pleito eleitoral, ainda naquela época no Partido dos Trabalhadores, eu alcancei êxito, consegui me eleger, mas me elegi pelo somatório dos votos, foi pela legenda. Eu não consegui votos suficientes, mas consegui pela legenda. Então, fiz um mandato de vereador de 2017 a 2020. E então, chegando em 2020, eu optei até por uma situação particular e familiar, eu acabei não concorrendo para o pleito de 21 a 24, né? Eu fiquei fora 4 anos da política, estava filiado ao Partido dos Trabalhadores, e no pleito passado, quando ainda eu tinha filiação junto ao Partido dos Trabalhadores, lá não seria conseguir ter uma possibilidade de constituir candidaturas pelo partido. Então, que surgiu a situação da reativação e a criação então do Republicanos, onde eu fui convidado pelo Republicanos. Mas eu sempre tive aquela situação assim, eu era muito de defender e sempre primei pelos aqueles compromissos que você tem que manter eles. E eu tinha esse compromisso com o Partido dos Trabalhadores porque foi eles que até então me oportunizaram na época. E eu optei por fazer usar a janela que dizem, né, de sair então do Partido dos Trabalhadores, foi nos últimos dias, bem dizendo no último dia, fazendo então a minha filiação ao Republicanos para poder então concorrer a esse pleito. Até nós tínhamos uma dúvida e muitas pessoas diziam: como que pode você não conseguir se eleger, sendo que você é uma pessoa que tem muitos amigos, né? Uma pessoa que se dá com todo mundo, tem entrada e acesso a todas as pessoas da comunidade. Até tinha pessoas que diziam assim: será que de certa forma tu não está sendo prejudicado em questão de filiação? Eu dizia: eu não tenho noção por isso. Não posso falar porque não tenho. Sempre concorri dessa forma. E aí, quando eu me filiei no Republicanos, então, que eu concorri, eu propus o nome à disposição, muitas pessoas diziam: você vai ver como a tua votação vai ser muito maior nesse pleito. E eu tinha uma dúvida, porque a minha histórico de eleitoral de candidato a vereador vem de 108 votos na primeira candidatura, 121 na segunda candidatura, onde eu consegui me eleger então pela legenda, e agora pelo Republicanos eu me elegi com 227 votos. Então foi para Fortaleza, assim, pro meu histórico, pelo meu currículo eleitoral, quase dobrei os votos, né? Então, não sei se realmente, porque muitas pessoas diziam: é bom que você volta, você fez um bom trabalho, você tem um diálogo, você procura ter as discussões, mas as discussões dentro do campo das ideias, né? Eu nunca gostei, e é do meu perfil, quem me conhece sabe, eu não gosto muito dos embates, eu prefiro de se fazer as discussões dentro do campo das ideias. Respeito para ser respeitado, sempre sou assim, mas aquilo que é errado eu me manifesto. Primeiro que, falando em condição de vereador, esse é o princípio do vereador, é a fiscalização. E entendo algo errado, a minha obrigação e a minha função é levantar essas questões. Mas, lógico, sempre buscar defender os interesses da comunidade, aquilo que nós entendemos que possa ser melhorado. Porque, Andrei, assim, e quem está nos ouvindo, eu não consigo entrar na minha cabeça que uma pessoa que está investida em um cargo vai querer fazer algo que possa prejudicar alguém. Eu parto do princípio que sempre alguém que estiver trabalhando vai querer fazer o seu melhor. Sabe? Lógico, esse é o meu pensamento, e às vezes a gente vê situações que elas falam diferente, e infelizmente falam diferente, e ações são diferentes. Mas nós, investidos em cargo, e eu investido no cargo de vereador, eu procuro fazer assim. E hoje, graças a Deus, tendo essa oportunidade novamente, então, de estar na Câmara de Vereadores, tenho lá o colega de bancada, o colega Paulinho, que foi o mais votado do nosso partido, eu e a vereadora Eduarda. Temos os nossos suplentes, que é o Pete, o Quito e a Ana, que é o que eu sempre falo assim, porque hoje, pela questão da paridade, nós temos que ter a questão da candidatura feminina. E é importante a participação da mulher na política. Eu acho muito bom isso, porque proporciona discussões que às vezes no campo do homem seria uma situação de briga, e a mulher tem uma conversa diferente, uma forma de ver diferente, de abrir essa discussão diferenciada. E eu sempre falo que para nós é muito importante. Hoje nós temos 2 colegas vereadoras, que, como eu falei antes, é a Eduarda e a Annelise, né? Então, assim, eu vejo que a nossa Câmara, ela se reúne, a nossa Câmara, ela trabalha, a nossa Câmara, ela discute os projetos, porque é tão difícil, e a gente ouve falar às vezes de muitas câmaras que
não se tem esse diálogo. E isso quem perde é o município. Eu vivi uma época da política do nosso município que tinha era muito acirrada a questão política. Tinha-se muitas discussões e elas saíam do campo das ideias. Elas iam para as particularidades, elas iam para os teus defeitos, para os meus defeitos. E eu penso assim, que a tua particularidade pertence a ti. Você faz o que tu tem o livre-arbítrio. Tanto é que vivemos um Estado democrático de direito, onde tu tem o direito de te manifestar, tem o direito de agir da tua forma, mas desde que o teu direito vá até o limite onde começa o do outro. Né? Então, eu penso que isso no passado, Fortaleza dos Valos, quem está me ouvindo, quem mora lá, sabe que nós vivemos um período difícil. E hoje terminou a eleição, passou a eleição, vamos trabalhar Fortaleza dos Valos. Eu nunca gostei, Andrei, e acho assim, as pessoas até podem pensar, mas tu teria que ter um posicionamento diferente. Não, eu não gosto da palavra oposição. Eu gosto da palavra que diz assim, você pode ter pensamentos distintos, mas o que é bem da comunidade, você tem que trabalhar para o bem da comunidade. De que adiantaria, então, eu estar lá investido onde eu represento, teoricamente, 227 pessoas, mas passou a eleição, eu não represento 227 pessoas. Eu represento toda a minha comunidade. Quem me procura, Fábio, tem determinada situação, e isso até eu já falei há uns dias numa reunião. Sempre que alguém me procurar, se eu tiver que levar o assunto, se eu tiver que levar o pedido ou a demanda para a tribuna, eu vou levar. Se eu tiver que fazer um pedido direcionado ao executivo, eu vou fazer. Por mais que se tenha uma abertura de ir, e aí eu quero ser pontual e falar a coisa correta, nos foi apresentado pelo executivo, quando tiverem algum pedido, podem vir direto a nós. Mas é importante que nós façamos isso e façamos a nossa representatividade à nossa comunidade. As pessoas esperam isso de nós. Mas não precisa ser essa representatividade, muitas vezes, assim, que acontece do embate, conseguir a coisa no grito, como dizia eu. Se tiver que conseguir uma coisa, ou fazer no grito, eu não gosto disso aí. Eu penso que somos pessoas inteligentes, suficientemente, para sentarmos numa mesa, levarmos o assunto e discutir a melhor forma e a viabilidade de resolver. Muito bem, seu Fábio Júnior Martins, onde foi que você conseguiu a maior parte dos votos, né? Em que urnas aí você identificou que você tem mais força? Sabe, Andrei, o que me chamou muita atenção nessa última eleição foi assim, eu fiz voto em todas as urnas do município. Todas? Todas. Fiz 35 votos no interior e os demais votos foram na cidade. Uhum. Então, assim, e por mais que nós tínhamos candidatos que se identificavam com o interior, por exemplo, Fazenda Colorado, tinham candidatos que representavam a Fazenda Colorado. Rincão dos Valos tinham candidatos que, teoricamente, representavam Rincão dos Valos. Esquina Gaúcha tinham aquelas pessoas que se identificam mais. E óbvio que essas pessoas fizeram mais votos lá. Mas me chamou a atenção, assim, porque eu consegui bastante votos no interior, né? Então, até mesmo por pessoas que me conhecem, de repente pelo meu próprio trabalho que eu desenvolvo, né? Porque esses dias uma pessoa me disse assim, mas você tem bastante pessoas que você trabalha, que são teus clientes. Lógico, o meu ganha-pão é o meu trabalho. Eu não sou político profissional. Meu ganha-pão o meu trabalho. Advocacia. É trabalhar lá no meu escritório que eu tenho na minha casa de assessoria. Então, assim, e na verdade, assim, eu não advogo, tá, Andrei? Deixar bem claro, eu sou bacharel em Direito, tá? Eu não tenho OAB ainda, não fiz nenhuma vez a prova, até estou estudando para fazer agora. Então, eu faço um trabalho voltado a atender aqueles trabalhos administrativos, tá? Para deixar bem claro isso. Então, assim, e fiz bastante votação na cidade. Fiz as minhas visitas, né? Lógico, visitando as pessoas e levando a minha proposta de trabalho, porque como eu tô te falando aqui, muitas pessoas me conhecem desde esse tempo que eu era o vendedor de picolé. Sabe? Tem senhores de idade que dizem assim, eu lembro de você quando tu era guri. E conhecem a trajetória, sabe de onde a gente veio, sabe o que a gente faz, sabe onde a gente mora. Então, que nem eu falo assim, eu tenho uma identificação com a minha cidade. Uhum. Como eu te falei antes, a minha esposa ela é de outra cidade, de outro estado. E até quando eu conheci ela, muitas pessoas diziam, mas tu vai ficar na Fortaleza igual? Qual que é a tua intenção? Eu disse, não, a minha intenção é ficar aqui porque eu amo a minha cidade, eu tenho a minha família aqui, eu tenho a minha mãe, né, e meu irmão também, que são aqui da cidade, os demais familiares, e a minha esposa então se propôs a vir morar para cá. Então eu acabei ficando aqui, né? De repente, se eu tivesse saído da minha cidade, poderia profissionalmente ter crescido, eu não sei, a gente não sabe. Não tem como tu tratar de um assunto que você não viveu ou
usou, né? Então, a minha realidade é esta. E então, sou de Fortaleza, continuo na Fortaleza, estou trabalhando da forma que eu entendo ser correta. Faço aquilo que eu penso que não vá afetar as pessoas e, como eu sempre digo, eu falo por mim, o que eu falar eu sustento e se tiver que me defender, eu vou me defender. Mas jamais vou deixar que alguém venha falar ou colocar palavras na minha boca. Essa é a minha conduta, Andrei, sabe? Esse é o meu jeito de agir. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Fábio, vamos analisar aqui alguns números da eleição, né? O prefeito Paulo Marangon foi eleito com 1.741 votos e o segundo colocado, Roberto Forquesato, ex do Republicanos, 1.499. Aqui nós temos uma diferença de 242 votos. 431 pessoas não compareceram para votar. 431 abstenções, né? Então, nós temos ainda aqui 54 votos nulos e 57 brancos. Votaram em branco, né? Se a gente pegar esse número aqui e fazer uma análise, a gente vai ver que os que não compareceram na eleição, eles poderiam ter mudado a eleição em Fortaleza dos Valos, né? Qual é a análise que você fez desses números, que você faz deste resultado do Republicanos? Sabe, André, eu vejo assim que o trabalho e a proposta como foi feita, ela foi muito positiva. Porque muitas pessoas diziam que a diferença ela ia ser muito maior, né? Por ser uma candidatura assim feita, bem dizer, de última hora, né? As pessoas, a gente ouvia que as pessoas diziam, nós tem que ter uma candidatura, nós temos que ter 2 candidatos para votar. Porque na eleição que antecedeu a essa foi uma candidatura só teve uma candidata na época, não teve outros candidatos. Então as pessoas querem exercer o seu direito democrático. De escolha. De escolha. E isso que você fala da diferença, Fortaleza dos Valos, quem conhece a história sabe que as eleições sempre foram muito parelhas lá. E essa questão da abstenção que se teve, e essa questão desses votos nulos e votos brancos, ela é bem interessante, porque se você somar os votos nulos, os votos brancos e abstenção, soma-se aí 500 votos. E, na verdade, a diferença foi 200 e poucos votos, onde que, se parte destas pessoas viesse a votar, poderia-se ter uma alteração no resultado. Mas o povo é soberano. Eu sempre digo assim, a decisão ela é soberana. Quando as pessoas decidem, você tem que respeitar, independentemente que seja um voto, ou independentemente que seja um empate de votos, aonde que assumirá o mais velho, pela legislação. Mas tem que ser respeitado. Mas a gente percebe assim que as pessoas, na maioria das vezes, elas querem mudanças. Na maioria das vezes, as pessoas querem que novos pensamentos, novas ideias, novas formas de gerir. Porque o recurso público... e aí eu particularmente sempre digo assim, quando nós vamos em busca de recursos extra orçamentários, as emendas parlamentares, isso aqui é um recurso que ganhamos dinheiro de tantos mil. Nós não ganhamos dinheiro, esse dinheiro é nosso, só que nós temos que correr atrás, temos que brigar para pegar uma fatia e trazer de volta para o nosso município. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, quando eu vejo assim que as pessoas dizem, mas lá determinado assunto da municipalidade é feito, vai lá que é de graça. Não é de graça. Isso é recurso nosso. Alguém está pagando. Alguém está pagando. Nós todos estamos, desde o mais abastado até a pessoa mais pobre está pagando. Desde o café, você levanta de manhã, teu café da manhã já está pagando imposto. Então, assim, este recurso nada mais justo que retornar e ser bem aplicado. Nada mais justo do que esse recurso ser bem conduzido por quem está com a responsabilidade. E é isso que eu sempre falo. A responsabilidade de um prefeito, de um vice-prefeito, a responsabilidade de um vereador. Porque lá, nós, na Câmara de Vereadores, temos a responsabilidade de conduzir e fiscalizar as ações que lá no Executivo estão sendo feitas. Aquilo que poderá existir uma discrepância, não é que está acontecendo, aquilo que em casos que pode acontecer, o Legislativo tem a possibilidade, não, peraí, aqui temos que frear. Entende? Então, é muito importante isso aí. Mas nesse fato que tu fala, de que tivemos uma diferença, a gente percebe que a comunidade ficou muito satisfeita em termos 2 candidatos. Eu particularmente acho que isso nos fortalece muito como partido, pensando em, claro que o futuro a Deus pertence, né? Mas pensando em daqui 2 anos e meio aí, um pouco mais,
porque você vai propor e levar a comunidade àquela situação de que eles possam escolher. Mas eu sempre defendo que você tem que ter um projeto. Ah, eu sou o candidato, não vou ser um candidato só por ser um candidato. Qual que é o meu projeto? O que que eu penso? O que que eu defendo? E quais são as bandeiras que eu tenho que fazer? Porque você sabe muito bem, dentro de um recurso do município, nós temos lá 15% que é o mínimo para a saúde, 25% que é o mínimo para a educação, e aí sobra os demais recursos para a aplicação das demais secretarias. Então, nós estamos agora analisando a nossa LOA, a perspectiva é de 62 milhões com o FAPES, né, para o próximo ano. Então, assim, o nosso município é um município pequeno, mas tem uma arrecadação significativa, né? Nós temos muitos trabalhos a serem feitos. Nós temos muitas coisas que nós queremos agregar, temos muitas coisas que queremos que sejam melhoradas de prestação de serviço para a nossa comunidade. E nós estamos com essa possibilidade. Basta nós termos um entendimento com o executivo, que aí eu penso, temos esse entendimento com o executivo, trabalharmos, né? Estarmos à disposição de ouvir da comunidade, porque, não votou para mim, não me interessa. Não é por aí. Porque tem pessoas que não votaram para o Fábio, não votaram para o Eduardo, não votaram para mim, votaram para determinados candidatos que não se elegeram. Então essas pessoas têm que ter a representatividade também. E nós somos os representantes deles. Nós temos que fazer por eles. Então, eu acredito que nós, da forma como estamos fazendo, do jeito como estamos trabalhando, eu acredito que nós estamos no caminho certo, André. Eu acredito que quem ganha com isso é a comunidade fortalezense. Quem ganha com isso somos nós, que estamos investidos nos cargos, porque é muito melhor você chegar em um local de trabalho em que você possa trabalhar tranquilo, do que você pegar e dizer assim, vou ter que ir para lá de novo. E eu cheguei a viver isso naquela minha primeira gestão de vereador. Ter que ir para a Câmara, não sabia o que ia acontecer. E agora é diferente. Você vai lá, você vai com um prazer, você vai com aquela possibilidade de poder ser ouvido, né? E poder levar aquela situação. Então, eu acredito que nós estamos no caminho correto. Sabendo que tem um ambiente seguro para o debate, exatamente, né? Para colocar ideias e para ouvir também, e que ninguém vai sair lá atacando, né? Desesperadamente o adversário, o oponente, por conta do pensamento que ele tem que é diferente. Agora, Fábio, esse ano, sempre que vira uma legislatura, sempre que inicia uma nova, sempre que inicia um novo governo no município, muitas coisas demoram um pouquinho para se azeitar, né? Para a engrenagem encaixar e rodar de forma tranquila. Todos os governos aqui na região estão passando por isso, né? 15 de novembro mudou o prefeito, Ibirubá mudou, a prefeita assumiu, né? Inclusive muda o grupo político aqui em Ibirubá, que comanda o município também. 15 de novembro se mantém o mesmo grupo político, né? Fortaleza dos Valos se mantém o mesmo grupo, mas sai a prefeita Márcia e entra o Paulo. Selba fica o prefeito Michael, né? Mas tendo que fazer alguns ajustes administrativos, então sempre tem, né? Ciclos se abrem, se fecham e está tudo certo. Como é que está em Fortaleza dos Valos? Nesse mês de dezembro já dá para dizer que o município está rodando, que a população está sendo atendida na sua plenitude, na saúde, na educação, nas obras, na assistência social, ou ainda o município está patinando em algumas questões? Como é que é a avaliação que vocês fazem aí enquanto legisladores? Andrei, eu vejo assim, que os trabalhos que estão sendo levados, de alguma forma eles estão sendo executados, né? Não com a celeridade que poderia de repente se fazer, né? Eu vejo assim, e aí trazendo, nós tivemos situações, por exemplo, temos uma emenda parlamentar que veio já da gestão passada, né? Do ex-vereador Roberto, que está travada por não ter, né, a dotação orçamentária para a implantação dela. Contrapartida? Não, o recurso já está lá, mas é para ser feito a obra, né? Então nós conversamos com o prefeito, e ele nos garantiu que o ano que vem essa obra será feita, que é os melhoramentos lá no Parque de Exposições e Rodeios, né? Que é a colocação das placas nas laterais, né? Para substituir o aramado que existe lá, o cercado que tem, e é um melhoramento que vai ser feito lá naquela estrutura. Nós temos assim, neste ano, e aí eu quero te dizer assim, até eu fiz uma colocação em uma determinada sessão e as pessoas até hoje usam isso como um chavão. Eu disse, vocês têm que pensarem que hoje, e não estou falando mal de nenhuma, eu quero deixar bem claro, não estou falando mal de nenhum grupo de vereadores que nos antecedeu.
Jamais. Cada um tem a sua particularidade e cada um trabalha da sua forma. Mas eu disse assim, hoje vocês têm um grupo de vereadores que são de oposição e de situação, mas um grupo de vereadores que são inteligentes e que debatem aquilo que tem que ser debatido. A gente ajuda e proporciona com que o executivo possa trabalhar. Eu já vou te explicar por quê. No início do ano veio para nós um projeto de lei onde que o município iria fazer uma contratação de um financiamento para fazer algumas obras, comprar veículos para despender para a Secretaria da Educação de melhor transporte. Nós fomos favoráveis. Primeiro, pelo comprometimento, e aí que lá veio no projeto em que este financiamento seria pago dentro dessa gestão, certo? Os recursos estão lá sendo feitos e melhorados. A Escola 18 de Abril, a nossa creche lá em cima, onde é a avó Justina, ela vai ficar toda junto lá próximo à prefeitura. Então, assim, criação e abertura de novas salas, mas isso graças à oportunidade de se ter esse financiamento. Porque você sabe que você fazer sobrar o dinheiro para instituir a obra, ela não é fácil. Eu vou te dizer, como eu falei aqui antes, quando eu abri aqui o programa, eu fui secretário da Fazenda. Eu sei como isso funciona. Eu já estive do lado de lá, como se diz, né? Então, a gente tem essa noção. E nós fomos favoráveis a que esse financiamento fosse feito. E independentemente de quem seja o prefeito Paulo, seja quem for, o importante é que a obra seja feita, o importante é que as pessoas possam usar, que a comunidade seja beneficiada. Tem pessoas, mas se isso aqui vai ficar como um mérito de determinada pessoa. A mim não interessa o mérito. A mim interessa é que o serviço vai ser feito, bem feito e entregue com qualidade para a comunidade. Agora, difícil é quando você tem... Aí vamos pensar uma Câmara de oposição, falando essa palavra. Vem um determinado projeto, um projeto que é bom, mas aí a oposição tem 5 vereadores, por exemplo, e não, isso aqui vai ser beneficiado, vamos derrubar, e derruba. Isso aconteceu conosco quando eu fui secretário da Fazenda, nós tivemos um determinado projeto, e naquela oportunidade, isso foi uma escola que eu tive, para mim foi categórico, sabe? E nosso projeto de lei, ele foi feito uma emenda naquele projeto de lei e inviabilizado o projeto que era para fazer naquela oportunidade a instituição de fazer a construção e implantação de asfalto em umas ruas da cidade. Então, assim, eu aprendi com aquilo e fiquei muito, levo até hoje, fiquei muito chateado porque, no meu ponto de vista, faltou a inteligência dos vereadores naquela oportunidade. O interesse pessoal se sobressaiu ao coletivo. Porque fulano vai fazer. Não importa, a obra seria feita, ela iria beneficiar a comunidade. Então, assim, quando se tem essa possibilidade de você fazer esse trabalho, quando você pode entregar o resultado, eu vejo que é muito salutar esse entendimento, é muito salutar essa proporcionalidade para que o executivo também possa fazer o seu trabalho. Que o executivo também possa desempenhar e buscar aqueles anseios que a comunidade tanto deseja. Interessante essa leitura, Fábio, e isso nos remete aí a esse desafio que Fortaleza dos Valos tem muitas vezes de se desprender das questões do passado, né? Dessas amarras ideológicas que muitas pessoas acabaram segurando e que até hoje elas têm, de certa forma, um reflexo dentro do trabalho que vocês desempenham, né? E dentro disso, hoje, não só Fortaleza, toda a região aqui está sofrendo com a questão primária, né? O agronegócio, o leite com preço muito ruim, grãos aí que sofrem com a seca. E como é que está hoje as fontes de renda lá para o município? Qual é hoje a perspectiva que se tem também de orçamento? Né? Porque, no fundo, é isso. Se não tem orçamento, vai executar com o quê? Né? Você vai ter que estar sempre passando pires lá em Brasília para arrumar uma emenda. Né? E aí isso também dificulta quando a gente tem aí partidos que também não contribuem muito com essa questão democrática e vão só jogando lá para o seu curral eleitoral as principais emendas. E aí vocês também não querem estar gastando dinheiro em diárias para estar viajando, né? Eu vejo que a vida do vereador é um brete, assim, é um negócio que você está sempre tendo que equilibrar, que nem aquela balança do direito, né? Se eu gastar muito em diárias para estar sempre em Brasília buscando recursos, vão falar que eu gasto diárias, né? E que eu não estou sendo econômico nessa questão. Se eu não viajo, faço meus contatos pelo WhatsApp, o cara é acomodado, não viaja, não foi nenhuma vez a Brasília.
Então vocês estão sempre tendo que lidar com esse tipo de situação, né, Fábio? Para buscar recursos. No fim das contas, é para trazer mais dinheiro para o município. Como é que está esse cenário para vocês? Andrei, então, assim, te dizendo nessa questão primária, nosso município é essencialmente agrícola, né? E não é diferente dos demais. Nesse ano que estamos findando, tivemos muita dificuldade com a questão, né, da produção agrícola. Agora, nesses últimos dias, tivemos novamente aí uns dias de estiagem que já repercutiu, né, principalmente na produção do milho mais do cedo, que seria o milho silagem, ou até um milho para a própria colheita. Mas graças a Deus, graças ao bom Deus, veio essa chuva agora, esse final de semana aí, maravilhosa, né? E salvou muita coisa. E é visível, assim, o desenvolvimento das culturas. Então, nós brasileiros sempre temos aquela expectativa, né? E sempre acreditamos que vai dar certo, que vai melhorar, e vamos esperar que vai melhorar. Vamos esperar que essa chave, que esse período de estiagens, que esse período de dificuldade fique no passado. Que sirva de reflexão, né? Até mesmo para aqueles que são os grandes investidores da área agrícola. Porque a gente sabe que o agricultor, e aí a gente percebe lá, o pessoal trabalha, o pessoal investe, mas fazem a sua parte. Mas quando se depende das vontades de Deus, de vir a chuva, né? Então, principalmente aqueles que não têm a possibilidade ou não têm implantado em suas propriedades as irrigações, esses estão à mercê realmente eu digo assim, é uma indústria ao céu aberto, né? Então, mas vamos acreditar que a coisa dê certo, que melhore e que vá surtir resultados bons. Em se tratando de transferências de recursos que você falava, eu ouvia em uma determinada situação nas palavras do atual secretário da Fazenda quanto às reduções das transferências. Então, assim, isso é preocupante, porque como eu conheço da pasta, quando você tem redução nas transferências constitucionais, seja ela ICM, seja ela FPM, e você tem uma previsão e essa previsão não se confirma, ela é difícil. Porque muitas vezes você faz um trabalho pensando em usar com a previsibilidade e você tem lá, eu vou dar um exemplo aqui, tem de FPM a transferência de R$200 mil lá no dia 10. Beleza, mas você chega lá, isso como exemplo, tá? Veio 150 mil, são 50 mil reais a menos. Entre você ter os 50 mil e não ter uma diferença muito grande. Tem que começar a cortar, apertar o cinto. Exatamente. Tem uma previsão de transferência de ICM. Você chega lá, a previsão de transferência de ICM é 200 mil, vem lá 160 mil, já são 40. 40 do ICM com os 50 do FM já são 90 mil reais que você não tem. Entende? Então, assim, é esta ginástica, é esta forma de gestão que tem que ter. Eu penso assim que uma gestão de um executivo ela tem que ser profissional. Sabe? Você tem que ter amplo conhecimento. Lógico que você tem pessoas capacitadas, pessoas, os concursados que tocam e que conhecem bem, mas quem decide é quem tem a caneta. Então você tem que ter essa responsabilidade, tem que ter muito esse feeling de saber, não, eu vou gastar, mas com uma certa prudência. Eu não posso contar com uma coisa que por isso é previsão. Né? E ela, em sendo uma previsão, ela pode não se confirmar. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela não se confirma. Você acha que o executivo teve esse cuidado? Eu acredito que sim, porque o que eu ouço e vejo diante dos balancetes que o município vai fechar em condições, como eles dizem, no azul, né? Então, lógico, e aí você fala que se vem de uma sequência, como tu mencionou antes, né? De um grupo que estava fazendo a gestão, mas eu vejo que se pode ter tido sim um certo controle, e o resultado está vindo agora. Acredito que nós vamos entrar 2026 com a possibilidade e uma capacidade de se fazer um trabalho cada vez melhor. E aí até aqui eu quero te dizer, nós, os republicanos, agora nos últimos dias recebemos uma emenda parlamentar na importância de R$500 mil. Esta emenda veio do senador Hamilton Mourão, né? Em conversação que tivemos pessoalmente com ele, o vereador Paulinho e a vereadora Eduardo, com o senador e com a sua assessoria. Mas nós temos eu sempre falo, nós temos um grande sonho nosso é fazer a implantação lá em Fortaleza dos Valas, Andrei, de uma estrutura para a entrega do serviço da ecoterapia para as crianças com necessidades especiais, que esse trabalho é feito hoje. Fantástico, não tem isso aqui na região, né? E esse trabalho hoje lá é feito assim, por exemplo, um dia que nem hoje, eles fazem lá no Fortaleza Futebol Clube, que tu conhece bem lá a estrutura do Fortaleza, né? Fazem no campo, mas nos dias quentes, assim, é muito difícil, as crianças sofrem pelo calor,
os profissionais, e os profissionais fazem um trabalho incrível com aqueles pacientes, então sofrem muito, e nós sempre tínhamos essa intenção de proporcionar nós sempre tínhamos na nossa cabeça um redondel. E agora, há uns dias atrás, nós estivemos no município de Salto do Jacuí e fomos ver como que eles faziam a ecoterapia lá. Que sempre nos falavam muito bem que lá o trabalho é muito bem desenvolvido, que eles tinham a estrutura coberta. Então nós fomos lá ver, lá eles têm uma estrutura, é coberta, é feita essa ecoterapia na sombra, sabe? É muito interessante esse trabalho. E nós, aí eu quero dizer, quando nós nos propomos aí em busca desse recurso, o senador nos disse quanto custa para fazer um redondel ou a estrutura para ecoterapia. Eu acho que uns 200 mil, 250 mil, pouco mais, pouco menos, fazendo uma estrutura muito bonita, bem caprichada. Eu não posso mandar uma emenda nessa importância para fazer esse tipo de obra. Eu teria que ser uma emenda de no mínimo 400 mil reais para a infraestrutura. Então, o que eu proponho para vocês? Eu destino uma emenda de 500 mil reais para o município, para a área da saúde, né? Para a aplicação de insumos, as atenção básica da saúde. Mas, em contrapartida, eu gostaria que tivesse um comprometimento do prefeito que ele fizesse do recurso livre, então, esta obra. Então, veio uma emenda de 500 mil reais. Para recurso livre. Para recurso na saúde. E a nossa obra, então, da ecoterapia terá que ser feita com o recurso livre. Uhum. Você entendeu qual que é a contrapartida dessa forma? Então, nós conversamos com o prefeito e ele disse, não, em vindo essa emenda aí aprovando, eu me proponho a fazer com vocês. Tanto é que ele assinou conosco um ofício de intenções que nós mandamos até ao gabinete do senador e posteriormente veio o ok e o dinheiro já está na conta. Então nós temos já esse acerto. Até eu tenho falado, o Paulinho tem falado, o Eduardo tem falado isso na tribuna, mas nós ficamos muito felizes que agora até na última semana nós conversamos novamente com o prefeito para ter alguns assuntos, e um dos assuntos era esse. O prazo, principalmente. Né? A ideia virou o ano, vai se licitar e vai começar a fazer essa obra. A gente quer que seja feita uma obra muito boa, porque nós temos bastante usuários. E esta obra vai ser feita do lado do centro lá de atendimento, que é onde era a antiga APAI, eu não sei se tu conhece. Então vai ser feita do lado, porque os profissionais nos disseram assim, principalmente os profissionais da fisioterapia, que quando é feito um trabalho de fisioterapia, alongamentos com os pacientes, até eles saírem da escola e se deslocarem até lá o Fortaleza, já relaxa o corpo, já se perde um pouco daquele trabalho. E estando do lado da escola, há possibilidade de aproveitamento, a possibilidade de que o resultado é muito maior. E uma coisa que nós pedimos, vamos lutar, e eu disse, se vier para a Câmara, se tiver que contratar, seja o que for, se tiver que aumentar para que os profissionais que atuam, principalmente na ecoterapia, porque hoje nós temos uma vez por semana. E me chamou a atenção lá no Salto Jacuí, que eles nos disseram que lá é feito 3 vezes por semana. E as pessoas que nos atenderam nos disseram assim, que o resultado é incrível. Sim, é muito bom. Isso é investimento. Isso é proporcionar para que essas crianças, esses adolescentes, né, ou até mesmo adultos, que estão lá usando, desenvolvam mais, né? Possam ter esse resultado. As famílias esperam isso também, tenho certeza absoluta, porque é um investimento para eles. E eu acredito que nós vamos conseguir. Você falando antes na questão de forma de vereador de viajar e tal, eu vou te dizer, nós conseguimos essa emenda, né? Nós estivemos conversando em 2 oportunidades com o senador Hamilton Mourão em Cruz Alta. Na primeira vez estávamos os 3 vereadores, aí na segunda vez estávamos o vereador Paulinho e eu. O Paulinho e a Eduarda foram até o gabinete do senador em Brasília, eles fizeram a viagem a Brasília. Eu não fui este ano e não vou mais. Até agora, nos últimos dias, surgiu a possibilidade, vamos a Brasília. E aí eu disse, se for para ir, só para ir, eu não vou. Eu vou se tiver uma pauta, uma agenda, algum projeto muito importante, né? Se não for assim, eu não vou. Se alguém quiser falar, o Fábio é relapso, ou o Fábio não foi, podem falar, mas eu tenho a minha consciência tranquila. Que eu viajar só por viajar, eu não ia viajar. Então, assim, eu optei por não vir a Brasília esse ano, porque já tive 2 colegas vereadores que foram, já me representaram muito bem, os resultados estão aí. Emenda do Mourão, emenda do senador do deputado Carlos Gomes, sabe? Então, assim, nós tivemos emenda da deputada Fran Baia, sabe? Então, assim, meus colegas me representaram muito bem. Os resultados já vieram. Então, eu fico para a próxima oportunidade. Então, no ano que vem eu quero me programar. Isso sim, quero fazer agendas, pegar projetos, porque uma coisa que a gente tem percebido, esse meu mandato agora, Andrei, para o meu primeiro mandato, é bem diferente no que se refere aos pedidos.
Hoje, se você não for com um projeto, um bom projeto debaixo do braço e chegar lá e ter o bom acesso para que teu projeto possa andar, tu não vai conseguir. Só chegar lá com um ofíciozinho pedindo... Vai se perder no meio de outros 1000 lá. Exatamente. Então, assim, e isso nos está aberto. Nos foi proporcionado. Ó, vocês podem vir aqui na prefeitura, o setor de projetos está aberto. Quem for viajar dos vereadores pode pegar todos os projetos que estão acesso. Vocês têm acesso, vocês podem levar. Então, é isso que eu falo. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Sabe? Eu vejo que nós temos essa vontade de entregar esse trabalho para a nossa comunidade, de entregar os resultados. E como tu disse antes, muitas vezes, e na maioria das vezes, para se ter um recurso maior assim, tem que ir lá e passar o chapéu. Mas o contato, o acesso, a atenção você tem que ter. Nós estamos aí na iminência de um pleito eleitoral no ano que vem, né? Muitas coisas vão acontecer. A gente sabe que esse pessoal que está trabalhando hoje, que são deputados, eles vão vir para as bases, né? Muitos deles vão vir, quer queira, quer não queira, fazer esta cobrança. Eu estou proporcionando ao município, mas gostaria de um retorno do município. A gente tem essa consciência e não adianta ser hipócrita e dizer que não, porque isso na verdade, é assim que funciona. No Brasil é esse o jogo. É esse o jogo. Mas nada mais justo do que quando se desta forma ainda você tem esse reconhecimento, digamos, através do retorno, nada mais justo também do que a gente também retribuir. Porque, que nem nós falávamos, não é nada, mas nós já tivemos neste ano a importância de R$1 milhão que veio do Republicanos. Então, nós estamos conseguindo, né? Estamos tendo os resultados e acredito que para o ano que vem a gente vai conseguir mais. Lógico que nós temos tantas ideias, a gente tem tantas obras que gostaria que fossem feitas e implantadas no nosso município. Nosso município é um município pequeno, né? Mas é um município que as situações das necessidades básicas, elas estão todas lá, as estruturas estão lá, estão sendo atendidas. E eu quero aqui dizer e quero acreditar que cada vez mais vai melhorar. Nós temos que fazer isso e quando não tiver, que a comunidade nos procure. Nos avisem para que nós vá conversar, quer seja com os secretários, quer seja com o prefeito e vice-prefeito, quer seja com o funcionalismo, para que a gente saiba, porque às vezes, Andrei, também acontece de um assunto chegar distorcido. E aí, no assunto chegar distorcido, você tem que sempre ir em busca da verdade. O que de fato aconteceu, até mesmo para tu não cometer um equívoco, né? Ou não fazer algo que seja errado. Eu sempre falo assim... temos 2 ouvidos e uma boca, mais é ouvir e menos falar. Você se considera mais republicano ou mais trabalhista do Partido dos Trabalhadores? Na verdade, Andrei, vou te dizer assim, ser bem sincero, se não existisse partido, eu não seria filiado a partido nenhum. Não seria. O que eu defendo é a coisa correta. Como eu te disse antes, eu venho de família pobre, sou pobre. Tenho meus defeitos, como todas as pessoas têm, mas defendo que se eu falar alguma coisa pra ti, se eu te prometer, eu tenho que cumprir. Não sou obrigado a prometer nada pra você. Partindo desse pressuposto. Se você deixar R$2 aqui, deixar 1 milhão, e eu pegar os R$2 e pegar 1 milhão, o furto, o roubo é o mesmo. Os atos do político, do representante público, tem que ser da mesma forma. Você tem que ter uma forma de conduzir, você tem que ter, mas eu não defendo ideologias políticas. E vou te dizer outra coisa aqui. A polarização que o nosso país está tomando, eu vejo que ela é muito ruim para o país. Ou é um lado, ou é outro. Eu não concordo com isso. Ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Ou você é PT, ou você é PL. E aí, há uns dias atrás, eu presenciava em uma situação de família em que 2 irmãos haviam brigado por política. E eu disse, casualmente, os 2 estavam onde eu estava, eu disse, eu penso que é a coisa mais errada que vocês fazem. Para começar, quem está lá em cima nem sabe que vocês existem. Segundo, vocês não dependem nada da política. Os 2 têm suas propriedades rurais, são muito bem financeiramente. E aí um disse assim, mas eu na minha propriedade, fulano de tal partido não entra que eu já coloquei a placa. E o outro disse, eu na minha entro do jeito que quiser. São 2 irmãos, veja bem, 2 irmãos, vamos dizer aqui, um PT e outro PL. O PT disse que lá na propriedade dele, que aí foi a briga deles, PT estava proibido de entrar. E o irmão dele disse, então não vou entrar na tua propriedade, meu irmão. Veja bem que situação.
Então, assim, a gente percebe que essa polarização, essa defesa, eu acho que ela prejudica muito. As pessoas não estão vivendo a democracia. As pessoas não estão usando, assim... A gente está vendo tanta coisa errada em todos os partidos. Em todos os representantes, não é que seja no partido provavelmente dito. É o Fábio do PT, é o do Republicanos, é o Andrei do PT, ou vice-versa. Não é assim. Tu não é mais a pessoa, o Andrei. Tu não é mais o Fábio. Tu é o Fábio do tal partido. As pessoas hoje te rotulam você como o Andrei Grave ou o Andrei da Rádio Cidade. 90% da população, posso estar enganado, é o Andrei da Rádio Cidade. Carrega o sobrenome, né? Não, te rotula. Então, assim, mas lógico, é o teu trabalho que você faz, um trabalho, né? Mas você é o Andrei da Rádio Cidade. Então, assim, ó, e esta polarização, ela veio, assim, muito, muito, muito ferrenha, sabe? E eu quero acreditar e gostaria muito que houvesse alguma alteração nisso, mas não tem. Porque quem tem o poder de alterar são os deputados. Sim. E eles não vão fazer nada que vá contra os interesses deles, né? E dentro desse cenário que você colocou, PT-PL, tem o teu partido ali que você hoje está dentro dele, o Republicanos, que é um partido que se conecta, né? Claro, um pouco mais com a direita. Com a direita. Mas que tem braços aí que dialogam também com o lado da esquerda, né? E hoje, inclusive, tem o deputado Hugo Mota, que faz a presidência da Câmara do Congresso, né? Nacional da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota tem esse poder, é um cara muito articulado, né? Tem tido aí alguns problemas para resolver, e isso está dentro do combinado, né? Não tem como escapar, mas é um político aí que tem peso. Tem o próprio Tarcísio de Freitas, que é um nome apontado para ser candidato à presidência, né? O governador de São Paulo. Tem outros nomes aqui no estado do Rio Grande do Sul, que você falou, do Carlos Gomes, né? E outros aí, o Mourão, que tem também um prestígio, né, e uma estatura política. Então, o Republicanos, ele pode se posicionar, na tua visão, como um partido de unificação? Na verdade, falam muito que seriam de centro-direita, né? É essa a fala que você tem. Então, o que se ouve, e vamos fazer um pensamento aqui. Digamos que realmente o Tarcísio de Freitas seja o candidato a presidente. Transcorreu a eleição. O Tarcísio de Freitas ganhou a eleição. Você pensa e tendo o conhecimento que você tem, tu acredita que ele conduziria o país sem ter o apoio da Câmara dos Deputados? Não. Ele vai ter que ter o apoio da Câmara dos Deputados. Ele vai ter que ter a maioria da Câmara dos Deputados. É aí que eu te falo. Assim como é de inteiro não ter a maioria na Câmara de Vereadores, é lá na Câmara dos Deputados, é lá na Assembleia Legislativa. Sabe? Então, assim, é muito... Se for bom, determinada pessoa vai levar os louros, eu vou ser contrário. Por mais que acreditem que aquilo possa ser bom. Mas sou contrário porque não vai beneficiar. Eu, particularmente, não concordo com isso. Tem que ser coletivo. Tem que ser... eu penso assim, a coletividade tem que falar maior. Tem que ser a prioridade. Mas, lógico, seria importante para nós, republicanos, que tivéssemos a candidatura do Tarcísio, né? E na região aqui, Fábio? Na região nós temos aí alguns nomes também, e esse estudo, essa análise, ela vai tomando agora, vira o ano, começa, né? Os nomes Sim. aí, né? Deputado estadual, representante da região. Quem o Fábio apoia hoje para ser um representante da região? Você sabe que a gente ouve falar, e eu vou te dizer que eu conversei com ele pessoalmente, não pedi autorização para falar o nome dele aqui, mas eu conversei com ele pessoalmente uns dias atrás, que foi o Abel. Até perguntei para ele, você vai ser candidato realmente a deputado estadual? Aí ele me disse que estava em análise ainda, né? Nós temos essa situação da pré-candidatura do Roberto, né? Que ele quer ser tem uma possibilidade de ser um pré-candidato a deputado federal. Mas aquilo que eu falei pro Roberto, aquilo que eu falei pro nosso partido, eu vou falar aqui. Eu não tenho minhas palavras. Aquilo que eu disse, o que eu tiver que falar, eu falo onde for. O Roberto é o candidato a deputado federal. Nós sabemos que isso é uma situação muito complicada. Não é assim para tu ser um candidato a deputado federal e tu te eleger. Não vamos ser ingênuos nesse sentido. Mas o que o partido nos diz para isso? Porque o que eu te falei antes, daqui a uns dias, aquelas pessoas que nos ajudaram com emendas vão vir nos cobrar e pedir que nós levemos votos para eles. Certo? Nós temos um candidato dentro do nosso município, óbvio que muitos votos não iriam para aqueles candidatos. Então, o que o partido diz disso aí?
tem que ter uma decisão no partido. Porque não adianta, e aí eu vou te dizer também o que eu já vivi na política no passado. De chegar em um gabinete, a primeira coisa que o deputado, a assessoria fez foi o quê? Buscar a listagem para ver quantos votos tinha feito no município. Vai no mapa, né? Exatamente. Ah, vereador, nós fizemos só 20 votos lá. Tá pouco. E aí? Tu Precisamos. entende? Então, assim, ó, infelizmente é assim. E eu já vivi isso. Aconteceu isso comigo. Então, nós temos que ter uma garantia do nosso partido. Qual é a garantia? Vai ser feita uma convenção estadual, com certeza absoluta, e lá vai se ficar determinados quem serão os candidatos. E aquilo que o partido disser assim, não, o importante para nós é que as ações sejam feitas desta forma, eu entendo que nós, como partido, temos que fazer desta forma. Não um puxar para um lado, outro puxar para outro. Mas nós temos que também ter a garantia de que quando nós em lá formos buscar, levarmos as nossas demandas, queremos a nossa representatividade e queremos ser ouvidos, nós temos que ter a nossa possibilidade. Porque não adianta depois, mas vocês tiveram um candidato lá, um exemplo, fez tantos votos, não alcançou o pleito, mas tirou voto de mim. Não, peraí. Então, qual que é o entendimento do partido? O que o partido quer de nós? Não, nós queremos isso de vocês. Nem eu disse, é o primeiro ano que eu estou no Republicanos, né? Nunca participei de nenhuma convenção do Republicanos, então vai ser a primeira que eu quero participar, até para ver qual é a forma que eles vão conduzir. E da forma que então a executiva estadual conduzir e nos apresentar, eu entendo, eu, Fábio, na forma que a executiva nos apresentar, eu quero então seguir aquilo que a executiva apresentar. Desta forma. Perfeito. Tem abraços aqui, Roberto Forquesato, mandou um abraço a todos. O Ademir Camargo, grande Fábio, trabalhador, gente boa, um grande amigo. O Camargão aí tá te mandando um abraço, Fábio. O Arlindo Moreira também manda os parabéns ao amigo Fábio. Luiz Antônio da Silva, grande amigo Fábio, abraço do Luiz Antônio, vulgo Vergonha. Vergonha, grande vergonha. Gente boa demais esse guri, diz ele. Lucas Batu Ribeiro também manda um abraço ao amigo Fábio. O Cristiano Belle, grande amigo Fábio. Eduarda da Silva Soares, abraço, amigos Andrei e Fábio. E o Cristiano Gomes também deixa aqui um alô, um abraço para você. Cristiano foi meu colega de aula. Ei, Cristiano, todos eles grandes amigos, né? O Cristiano, ouvindo você falar do Vergonha também, um grande amigo de infância, né? E os demais correligionários ali. O seu Arlindo Moreira, até eu, faz muito tempo que não o vejo. Eu não sei, eu acredito que o seu Arlindo esteja morando lá na região de Pontão ainda. Ele morava lá há um tempo atrás, eu acho que está lá ainda. Então, assim, são amigos que ficam, né? Sim. E que a gente leva. Leva aí pro coração, né? Pessoas que você também deve pensar nelas, né? Enquanto legisladora, enquanto um vereador. Então, Fábio, para finalizar aqui a nossa entrevista, queria que você deixasse aí uma avaliação, então, né, do Legislativo Municipal, né, o que vocês entendem que precisa melhorar dentro deste trabalho, e também do Executivo, né? Qual é a nota que se dá, qual é o ponto que ainda pode melhorar aí no município de Fortaleza dos Valos. Andrei, então, falando primeiramente do Legislativo, né, que é onde eu estou, dar uma nota ao meu trabalho, ao nosso trabalho, eu penso que ela é difícil, mas eu penso que nós temos muitas coisas a fazer. Muitas coisas a fazer. Nunca vamos chegar ao topo do que tem que ser feito. Eu sempre digo assim, você nunca deve no teu trabalho dizer, cheguei ao topo, o que poderia fazer eu fiz. Se você chegar no topo, do topo tu não tem mais para onde ir. A tua tendência é só regredir. Então você tem que sempre buscar melhorar, alguma coisa você tem que fazer para contribuir. Eu vejo que dentro desse diálogo, e aí aqui eu deixo o meu agradecimento à minha bancada, porque agora, na próxima sessão, nós temos mais uma sessão, depois a última que será a da eleição da mesa diretora. Eu fui convidado para participar da mesa diretora, eu faço parte hoje, sou segundo secretário, e então na próxima mesa diretora eu serei o primeiro secretário. E quando eu recebi o convite, eu levei até a minha bancada, e de comum acordo e entendimento, nós aceitamos então o convite. Eu vou fazer parte da mesa diretora do ano que vem. E estando na mesa diretora, e estando investido no cargo, eu quero fazer sempre o meu melhor. Todos os projetos que vieram para o Legislativo, todos eles foram aprovados, né? Não teve nenhum projeto que foi foi derrubado. Eu, na condição de vereador, eu implantei 3 projetos esse ano, né? Eu fiz 3 projetos de lei. O primeiro foi na semana voltada ao autismo, né? Uma implantação de alguns trabalhos lá com as crianças.
Eu implantei o Maio Laranja, onde se trata principalmente com os cuidados à criança e ao adolescente, pela questão que a gente está passando por um período muito difícil, a questão da drogadição, a questão principalmente dessa mídia da internet, né, aos telefones. Muito, muito, muito perigoso isso, essa conscientização das famílias, das escolas, da comunidade para esse cuidado, né? E aí também o projeto de lei que foi de minha autoria, a questão do professor inovador, onde a gente implantou uma homenagem que a lei agora, ao menos 4 professores por ano serão homenageados pelos trabalhos desenvolvidos nas escolas do município. Então, eu fico muito grato e vejo que as pessoas aderiram ao projeto, gostaram do projeto, e mais importante foi que no dia da entrega da premiação, nós ouvíamos histórias fantásticas lá, daquelas pessoas que batalharam para chegar onde chegaram, para estudar, né, nas dificuldades. Então é importante isso. E quanto ao executivo, eu vejo que o executivo vai fazer as ações como devem, espero que sejam feitas, continue dando sequência e sejam feitas da melhor forma possível. Aquilo que vier para a Câmara e que depender de nós, a gente com certeza vai debater, e o que for bom para a comunidade, é que eu sempre falo, o que for bom para a comunidade, eu vou ser sempre favorável. Uma coisa que eu falo, André, e às vezes sou questionado, vem um projeto de lei e o projeto de lei ele é amplo. E às vezes dentro de um projeto de lei tem alguma coisa que você não concorda. Mas a amplitude do projeto ela é maior e melhor do que aquilo que tu discorda. Eu vou te dizer aqui, um projeto de lei que nós tivemos, em que era a questão da adequação da carga horária dos professores de 20 para 22 horas, municipal, tá? Aumentando as horas. Aumentando as horas, exatamente. Aí então, assim, tinha uma discussão, mas eu fiz o concurso para 20 horas e agora no meio do caminho eu vou passar para 22 horas. Tinha todo um debate quanto a isso. Ia ganhar mais também? Sim, trabalha mais, mas vai ser remunerado, né? Não tem... Isso é correto, tá certo. Então, assim, mas a minha interpretação pensa, se você fez um concurso para 20 horas, você tem que prestar o teu concurso para 20 horas. No meio do caminho, porque qual que era uma tendência? Porque tem professores que não são contratados tão somente 20 horas. Tem professores que dão 20 horas na rede municipal, mas tem um contrato de 20 horas na rede estadual. E daqui a pouco tem 20 horas na rede municipal, ou 40 horas na rede municipal, e poderá ter as 20 horas na rede estadual. Ele não vai poder ter as 20 horas na rede estadual. Vai ter que ter uma redução de carga horária, ou vice-versa. Mas o projeto era maior, tinha muita coisa mais importante. E eu, particularmente, acho que se você fez um concurso para 20 horas, você tem que ficar nas 20 horas. Entende? Esse é o meu entendimento. Pelo princípio do que você fez quando você fez o concurso. Então, assim, tem uma determinada contratação, tem tal cargo, tem vários cargos, mas este cargo aqui eu não gosto, no meu entendimento não haveria necessidade de contratar, mas tem tantos outros que são importantes. Então eu não posso votar contra num projeto de lei por uma situação, sendo que a maioria ela é importante também. Lógico que na hora que eu vou fazer meu voto, eu me manifesto e digo, sobre determinado assunto isso aqui eu não seria favorável, mas eu não posso rejeitar tudo. Porque se fossem individualizados, com certeza eu me manifestaria. Você é favorável ou contra a contratação dos 20 horas? Eu votaria contrário. Sem sombra de dúvida. Você é favorável à contratação de tal cargo aqui? Não, mas isso aqui eu entendo que não há necessidade. Eu votaria contra. Mas se ele está com os demais, eu não tenho como eu ir contra. Sabe? Então, assim, são situações que a gente, como vereador, tem e você tem que se fazer. Mas deixar bem claro também, aquelas ações que eu tiver que fiscalizar, aquilo que incumbe na minha obrigatoriedade e no meu dever, eu não vou deixar de fazer. Mas eu também vou fazer se eu tiver amparo, se eu tiver realmente o poder de poder fazer. Porque fazer coisas vagas não pode. A gente sabe que a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, ela tem que estar dentro dos trabalhos entregues pelo Executivo e pelo Legislativo. Agora, no momento em que um desses princípios for feridos, aí eu tenho a obrigatoriedade de me insurgir e me manifestar. Porque se eu não me insurgir e não me manifestar, eu estou sendo conivente. E eu, conivente, não vou ser. Se tiver que fazer algo que vai contra os meus princípios ou que eu entenda que não seja correto, eu jamais vou fazer. Tá certo. Muito obrigado, então, ao vereador Fábio Júnior Martins, do Republicanos. Eu posso agradecer, então, o convite mais uma vez? Deve agradecer, e eu te peço também aí para deixar uma mensagem de Natal. Tá bem. Eu quero agradecer, então, a oportunidade, desejar a toda a comunidade fortalezense, regional, um abençoado
Natal, um Feliz Ano Novo. Que as pessoas procurem colocar em seus corações sempre a forma da boa vivência, de quem puder ajudar, ajude. Ninguém tem tanto que não possa ajudar, e nem tão pouco que não possa ajudar, né? Eu sempre falo que aquilo que para mim pode ser insignificante, para o outro pode ser o muito. Então, que as pessoas façam assim. Se precisarem do Fábio, eu estou à disposição. Todos sabem onde é a minha residência. O número do meu telefone é de muitos anos. Bastante pessoas têm. Então, assim, aquilo que tiver ao meu alcance, Andrei, como representante da comunidade, e aquilo que me tiver ao alcance como ser humano, como Fábio, fortalezense, eu sempre vou fazer e vou continuar fazendo. Porque é tão bom quando você pode ajudar alguém. É melhor você poder fazer alguma coisa por uma pessoa do que você necessitar. E se você necessitar, ter a humildade de chegar e pedir, porque todos estamos aí para viver e usar da melhor forma. E é o que eu sempre falo, nós não estamos na Terra só fazer peso. Nós estamos aqui para cumprir nossa missão. A minha missão nesse momento é essa, e eu quero cumprir ela da melhor forma possível. Andrei, mais uma vez, obrigado. Um Feliz Natal, um próximo ano para você, sua família e toda a família aí da Rádio Cidade. E deixar à disposição, sempre que entenderem que o Fábio possa vir aqui dar uma entrevista ou que tem algum assunto que eu possa falar, é só me chamar ali, que com certeza absoluta terei o maior prazer em estar aqui. O ouvinte manda uma pergunta aqui, eu já estava encerrando a entrevista e o Fábio responde se quiser. Quando a usina de asfalto entra em operação? Sabe, Andrei, esse assunto ele é um assunto bem polêmico que ocasionou, né, nos últimos dias. Polêmico não. Teve um viés direcionado, mas na conversação que nós tivemos com o prefeito, né, ele nos disse que a intenção deles é usar a usina num trecho que vai ser feito lá entre a comunidade de Sutil e até a localidade, até o município de Boa Vista do Inca, porque Boa Vista do Inca já fez o asfalto até a ponte ali, né? Uhum. Então nós temos uma ligação do nosso município indo pelo Sutil Baixo, que a gente chama, né? Uhum. Indo pela parte de baixo ali dá 10 quilômetros, então vai ser feita uma parte. E pelo que eu entendi, até onde eu sei, será usado lá. Na reunião que nós tivemos, nos foi dito, até a gente eu fiquei bem surpreso, porque não foi feita a entrega técnica ainda desse equipamento, né? E aí a gente fala e cobra essa questão da entrega técnica, porque não fazem, não preparem os funcionários. E a informação que nos foi passada é que o dia que for usar o equipamento vai vir, eles vão dizer, esse manche funciona assim, esse comando funciona assim, isso funciona para isso. E vocês é que vão fazer. Eu entendo que isso não é uma entrega técnica. Essa é a minha interpretação, meu entendimento. Entrega técnica é chegar e te ensinar. Eu vou chegar aqui e você vai dizer, Fábio, você vai tomar esse microfone aqui, eu tenho 2 computadores e aqui tu aperta no play e aqui tu liga, tá? Mas e como que conduz? Como é que funciona o teu sistema operacional? Você tem que me dar essa instrução. Então eu vejo que essa entrega técnica ela teria que ser bem profissional, preparar pessoas do nosso funcionalismo para dar sequência, porque assim, é muito bom o investimento. E eu vejo que se ele pode realmente ser usado, nós temos que aproveitar. Fortaleza dos Valdos pode aproveitar, a região pode aproveitar. Nós temos aí, muitas vezes as pessoas questionam, e nós também questionamos, já fomos até o DAR pedir a questão do melhoramento da nossa 824, né? Ela é terrível, os buracos, principalmente Fortaleza não merece uma estrada daquele jeito. Assim, eu vou te dizer, Andrei, ninguém merece porque nós recebemos nossos familiares, recebemos visitas e às vezes quando uma pessoa não conhece, nós que estamos no trajeto, daqui a pouco tem um determinado buraco, vamos dizer, tu tem uma noção, e alguém que vem desavisado? Muitas vezes são ceifadas vidas pelas más condições das rodovias. E graças a Deus isso não tem acontecido, espero que não aconteça, mas isso pode acontecer. Então a gente espera que possa usar esse equipamento, que o equipamento seja usado da melhor forma possível e que nós possamos, né, que nem isso veio da gestão passada, não é da nossa gestão agora, mas a gente cobra, né, a gente pede que seja apresentado, que seja entregue esse trabalho da melhor forma possível, porque quem vai ganhar com isso é a nossa comunidade, são as comunidades regionais. Então eu espero que dê certo. Eu sempre sou assim de acreditar que
todos estão trabalhando em prol do melhor. Todos querem o melhor. Todos querem o melhor, então eu acho assim, que a gente... essa questão é muito clara, né, Fábio? Tanto quem está na oposição ou quem está na situação quer o melhor para o município. Exatamente. Então, no fim é isso, né? É. E outra pergunta relacionada a asfaltos também, mobilidade, é a 510. Tem notícia de retomada? Tem gente trabalhando lá? O pessoal está trabalhando, né? A gente percebe que está trabalhando. Esse é um grande sonho da nossa comunidade, né? A gente percebe que o trabalho está sendo feito. Teve período que foi parado, até foram feitos questionamentos, e é importante os questionamentos serem feitos, porque até em uma outra entrevista que eu dei, a pessoa me perguntou, no teu ponto de vista, eu penso assim, quando você tem um contrato, e um contrato de prestação de serviços, este contrato tem que ser obedecido. O contrato faz lei entre as partes. O que não está no contrato pode ser discutido. Aquilo que está no contrato tem que ser exigido. E se eu tenho o poder de exigir, eu vou exigir que o contrato seja cumprido na sua totalidade. Existem situações, podem existir situações adversas, mas para as situações adversas existem situações de fazer um aditamento de um contrato, fazer um ajuste no contrato, então que seja feito, mas que o trabalho não seja deixado de fazer. Mas vou te dizer não sei se você tem passado naquela rodovia lá. O que foi feito até agora, o que está sendo feito é coisa incrível. Eu vou ser sincero. Eu jamais imaginava que seria feito um trabalho daquela forma. Movimenta a terra para lá e para cá. Caramba, sabe? Assim, lugares que eu sempre uso assim, lugares assim que foi feito barranco lá de 1,5 m, quase 2 metros, que eu jamais imaginaria que seria feito e foi feito. Então, assim, a gente não tem esse conhecimento de logística e de implantação da estrutura, né? Então, assim, tá ficando muito bom. E quero acreditar, espero que dê certo. Quero que dê certo, independentemente que se termine esse ano que vem, no outro ano, que seja feito, terminado, entregue a obra. E outra, que ele saia de Fortaleza dos Valos e liga até lá em cima a 377. É 377, se não me falo melhor, né? Até a 223, né? 223, então. Então, assim, que fique resolvido, porque para nós, fortalezenses, para irmos a Cruz Alta vai ficar muito melhor. E eu vou te ser bem sincero, eu vou seguidamente a Cruz Alta, porque o meu trabalho depende de eu ter que... Nosso cartório de registro de imóveis pertence à Cruz Alta, né? Nós estamos jurisdicionados à Cruz Alta, então eu uso muito o cartório de registro de imóveis. Então, assim... Mas não passa na 510. Não, porque eles estão trabalhando, né, André? Sim. E eles pediram, eles colocam assim, quanto menos as pessoas trafegarem naquele local, melhor, porque as máquinas estão trabalhando, né? É período de poeira. Então, assim, eu estou evitando até por isso, mas por isso também. Se eu tenho o acesso por Boa Vista do Inca, vou por Boa Vista do Inca, estou indo por Boa Vista do Inca. Mas, assim, a gente já viu, aconteceu acidentes ali, né? Então, é perigoso, é poeira, é máquina trabalhando. E tu imagina uma pessoa o dia todo dentro de um maquinário. Tu tá atento, mas vai chegar um ponto que tu pode, um minuto de bobeira, alguma coisa, e os acidentes podem acontecer. Então, assim, mas o trabalho está sendo feito, a gente percebe que está sendo feito, foi retomado. Foi retomado, então. E eu espero que dê certo. Eu sou aquela pessoa que sempre penso assim, que as coisas têm que darem certo. E se elas não estão dando certo, vamos atrás, vamos ver o que está acontecendo.